trago um tema sobre a graça de Deus. E quero meditar em Tito, no capítulo 2, nos versículos de 11 a 14. Quem escreve essa carta a Tito é Paulo. Paulo anteriormente tinha o nome de Saulo. Saulo foi um homem que perseguia, Saulo foi um homem que matava os cristãos, Saulo foi um homem do qual ele não tinha o temor de Deus. Na perspectiva bíblica, nós encontramos que Saulo não queria nem saber da existência de Deus. Pelo contrário, Saulo era um grande inimigo de Deus. Saulo, então, ao percorrer atrás dos cristãos, indo para prendê-los, indo para matá-los, ele recebe uma carta que podemos dizer que seria o aval que ele pudesse passar pelas províncias, e ele vai com muita vontade de prender e matar todo cristão do qual cruzasse o seu caminho. Mais uma vez eu repito, Saulo não tinha nenhuma vontade de conhecer a Deus, mas Saulo conhecia por ter ouvido falar de Deus, senão ele não perseguiria os cristãos. Este homem do qual não queria saber de Deus é o mesmo homem que, quando está indo para poder perseguir e matar, ele é derrubado, tem os seus olhos por algum tempo vendado, ele é cegado, ele perde a visão naquele momento. E o Senhor fala com ele: Saulo, por que me persegues? E quando Saulo ouve aquilo, eu imagino que ele deva ter ficado apavorado com aquilo que ele ouviu. Saulo deve ter ficado sem entender quem é que falava com ele. Este homem do qual não queria nem ouvir falar do nome de Deus, Deus fala com ele. Deus o busca. Observe que nesse trecho que nós contamos da vida de Saulo, Saulo não teve o desejo de buscar a Deus, mas Deus foi quem agiu na vida de Saulo. Deus foi quem falou com Saulo. Deus foi quem olhou para Saulo. Observe que aqui não existe uma ação do homem para ajudar a Deus, mas existe uma ação de Deus para poder trazer o homem para a vida. O homem este que estava morto em seus delitos e pecados. O homem este que não queria nem saber. Deus age na vida dele. Enquanto Deus age na sua vida, todo o seu coração é mudado. Quando Deus age na sua vida, tudo aquilo que ele tinha como perseguição aos cristãos, agora ele passa a ser perseguido. Ele deixa de perseguir para ser perseguido. Saulo agora passa a ser chamado de Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais contribuiu com o Evangelho. Foi um dos homens que mais propagou o Evangelho. Aquele homem que perseguia e matava, quando Deus age na vida dele, passa a ser perseguido. Como é que inverte totalmente? Porque a partir daquele momento ele entende que a vida dele não era ele quem conduzia, mas sim Deus quem conduz as nossas vidas. É este homem, então, que escreve essa carta para Tito, no capítulo 2, nos versículos de 11 a 14. A perspectiva que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é de nós entendermos que nós não somos capazes de fazer nada, mas é Deus quem já fez tudo em nossas vidas. Nós não somos capazes de olhar para Deus, porque Deus foi quem agiu em nossas vidas. Na perspectiva que eu quero trazer para os irmãos, nós temos na teologia uma graça que se chama graça progressiva
e temos na teologia uma graça que chama graça definitiva. A perspectiva que eu quero trazer essa noite é na graça definitiva. A progressiva é aquela que, dia após dia, nós nos santificamos, nós batalhamos, nós conhecemos as Escrituras, nós suplicamos a Deus pedindo perdão e que Ele nos conduza conforme a sua vontade. Mas essa graça definitiva que eu trago é aquilo que Deus já fez nos seus eternos decretos. E é por isso que nós cremos na predestinação. É por isso que nós cremos que Deus, antes mesmo de que o mundo fosse formado, Ele já escolheu cada um para a sua glória, para louvor e adoração ao teu santo nome. Então é nessa perspectiva que eu trago aos irmãos. Aqui então nós vamos falar dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Aqui nós vamos falar do que Deus já fez em nossas vidas. Então Paulo, quando escreve a Tito, ele está dizendo para Tito o seguinte: Tito, você que está em Creta, fale esta palavra aos cristãos. Diga para eles permanecer perseverante. Diga para eles entender que Deus já fez todas as coisas. Que Deus já fez tudo. Mas é importante que nós entendamos que este Deus, Ele é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Então Paulo escreve assim, nos versículos de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Que texto maravilhoso é esse que nós temos à nossa frente. De manhã nós vimos a perspectiva dos homens que se desviam do caminho de Deus. Agora nós vamos ver a graça de Deus sobre a vida de todos os homens. O que Ele já fez anteriormente. Jesus Cristo, ela é a manifestação viva da graça de Deus. Deus interveio neste mundo para trazer a salvação a toda a humanidade. O plano da salvação, ele está disponível a todas as pessoas. O plano da salvação veio independente da idade que a pessoa tenha, independente do sexo que ela tenha, independente da sua posição social, independente da sua nacionalidade, Deus enviou a sua graça a todos. E como nós dizemos, a todos os seus eleitos e seus escolhidos. O nosso Senhor escolheu um povo para ser exclusivamente seu. O nosso Senhor não escolheu porque somos grande nação ou porque somos pequenos demais. Não nos escolheu porque somos melhores do que os outros, nem porque somos mais favoritos do que os outros. Mas Ele nos escolhe de acordo com a sua própria vontade, o seu desejo. Ele nos escolhe para ser um povo exclusivamente seu, para sermos servos do Senhor, para servir a Deus em todas as circunstâncias. Nós não nos tornamos filhos de Deus por meios naturais. Não foi possível que isso acontecesse, mas nós nos tornamos filhos de Deus porque o Verbo se fez carne. Cristo Jesus, Deus, desce, se faz homem e morre por cada um de nós. E leva sobre si todos os nossos pecados. Então nós somos feitos filhos de Deus pela forma adotiva. Somos feitos filhos de Deus porque Cristo Jesus morre na cruz. E somos justificados gratuitamente porque a graça de Deus, ela nos justifica mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto nos mostra que a graça é um dom gratuito de Deus. A graça é um dom que Deus deu livremente ao homem. Mas esse texto também nos mostra que quem vem de encontro ao homem é Deus. E não é o homem que vai de encontro a Deus. Esse texto também nos mostra que é Deus quem age. É Deus quem trabalha. É Deus quem escolhe. A graça, ela é sempre uma palavra-chave quando se fala de salvação.
A graça ela é tão importante porque a manifestação dela veio por intermédio de Cristo Jesus. E nós encontramos isso nas promessas do nosso Deus. Encontramos isso através do que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Porque no começo da humanidade se revela a sua graça. E nós vemos as bênçãos e os dons que foram planejados para levar o homem ao arrependimento, sendo colocado em nossas vidas todos os dias. Isso aconteceu com Saulo. Saulo não se arrependeu porque ele quis. Saulo se arrependeu porque Deus o chamou. Porque aprove Deus fazer isso. Os pecadores, eles não têm nenhuma reivindicação a fazer ao Senhor. Nós não temos direito nenhum de pedir nada para Deus. Nós não temos direito nenhum de exigir nada de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que nós já estamos condenados. Nós já estamos mortos. E nós encontramos a vida quando conhecemos a Cristo Jesus. Porque Deus nos toca. E Deus nos chama para podermos falar com Cristo. Os nossos pecados são lavados, nós somos salvos, porque Cristo Jesus, para a glória do Pai, morre na cruz por cada um de nós. Certa vez eu disse aqui no púlpito, que Jesus não morre na cruz porque nos ama. Observe que eu coloquei um porquê nos ama. Jesus morre na cruz para a glória do Pai. E nós somos amados para a glória de Deus. Deus não precisa de mim e de você, mas nós precisamos de Deus. É nessa perspectiva que nós encontramos que Deus é quem age na vida dos homens. É Deus quem coloca isso na vida dos homens. A graça de Deus em Cristo, ela não é meramente necessária, mas ela é única e eficiente para nos salvar. É somente essa graça que nos salva. A graça de Deus ela é suficiente para salvar qualquer um do qual Cristo chamou. E nós somos salvos pela graça. A graça de Deus, ela santifica o homem. É ela quem provoca a mudança em seus escolhidos. É ela que faz com que o homem rebelde, ele passe a olhar para Deus. E ele passe a perceber que o pecado desagrada a Deus. E ele passa a viver para a glória de Deus. Porque é Deus que produz isso na vida do homem. O homem só reconhece o pecado. Porque Deus produz isso na vida do homem. Porque Deus nos santificou anteriormente. Observe que a ação do homem aqui não tem valor nenhum se não começar de Deus. Deus se deixou conhecer e por isso que hoje estamos aqui, para louvar este Senhor dos Senhores, para glorificar a este Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Portanto, meus irmãos, o texto que nós estamos trabalhando hoje, ele traz para nós essa graça maravilhosa, que é uma graça que salva. É essa graça que nós vamos falar, a graça que já nos salvou. Se lembre que eu disse que nós estamos falando sobre a graça definitiva. Já foi feito anteriormente. Nós encontramos em versículos 11 e na primeira parte do 14, escrito da seguinte forma: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a qual a si mesmo se deu por nós. Ela se manifesta a cada um de nós. A graça de Deus é esse favor imerecido. Deus, ele se torna homem. Deus, ele continua sendo Deus, mas homem ao mesmo tempo. Porque ele nunca pecou, ele nunca transgrediu, ele nunca errou. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, foi perfeito. Mesmo sendo tentado, ele atravessa as tentações sem cair nelas. Jesus se torna integralmente uma natureza humana, mas ele também é 100% natureza divina. Cristo Jesus, ele se humanizou, mantendo a sua individualidade preservada, conservando a sua plena divindade aqui na terra.
A graça de Deus se manifesta salvadora e vem de encontro a todos os homens, de todas as classes, como nós vimos aqui. Não há ninguém que possa escapar se é um escolhido de Deus. Por isso que Deus age de forma maravilhosa, e nós vimos que Deus agiu na vida de Saulo de forma grandiosa. Ele agiu de tal forma que Saulo passa a adorar a Deus, propagando o seu evangelho, falando do amor que ele tem, porque ele também era um dos seus eleitos. Todas as promessas de Deus, toda a sua obra salvadora, desde o começo revelaram a sua graça. Todas as bênçãos, todos os dons que foram planejados para levar o homem à salvação, para que o homem entendesse que ele deveria se arrepender, que ele entendesse que ele deveria olhar para Deus, isso tudo é produzido por Deus no homem. É Deus quem age de forma fantástica na vida do homem. Somente Jesus Cristo pode mudar. Somente Jesus Cristo pode levar o homem ao verdadeiro arrependimento. Por isso que Deus age em nossas vidas. A graça que salva as pessoas, ela conserva cada um unidos no Senhor. Quando nós somos salvos, nós nos mantemos unidos a Ele. Cristo entrega a sua própria vida. Assim nós somos regenerados. Assim nós somos voltados com uma vida totalmente para a glória de Deus. Nós mudamos e ficamos contrários ao pecado, não porque o meu coração resolveu fazer isso, mas é porque Deus agiu na nossa vida. E por isso nós temos a concessão divina e nos tornamos filhos por adoção, adorando a Deus em todas as circunstâncias. Essa graça salvadora, ela é encontrada também no Evangelho de Lucas. É interessante nós olharmos para este Evangelho, porque quando você lê em Lucas, ele fala sobre dois homens, pecadores, malfeitores, homens esses que foram levados na cruz, porque eles eram malfeitores. Estes homens foram levados na cruz juntamente com Cristo. Estes homens zombaram de Cristo. Estes homens disseram que Cristo também era um malfeitor. Mas teve um deles, que Lucas conta, que estava na cruz, que ele olha para o outro malfeitor e diz: este homem não fez nada. Nós aqui estamos porque merecemos. Nós aqui estamos porque fizemos. Nós aqui estamos porque somos merecedores da condenação. Mas este homem que aqui está, nada fez. Ele é inocente de todas as acusações. Este mesmo homem olha para Jesus e diz assim: Senhor, quando entrares no reino dos céus, lembre-se de mim. E Jesus graciosamente diz para ele: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Essa graça salvadora, ela é uma graça que quando ela se manifesta no homem, ela é irresistível. Você não resiste a Cristo Jesus. Você compreende que eu e você, nós somos pecadores e nós não merecemos a salvação. Mas olhamos para Cristo e glorificamos a Ele, porque Ele leva sobre si todos os nossos pecados. Quem produz isso em mim e em você, quem produziu isso naqueles malfeitores, foi Deus. Foi Deus. Deus mostrou que Cristo era inocente. E Deus mostrou que eles mereciam a condenação. Mas o que me chama muita atenção nessa graça salvadora, que ela é tão maravilhosa, ela é tão eficaz em nossas vidas, que essa graça, ela não nos faz esperar. Quando ela toca, ela muda você naquele exato momento. Todas as vezes que Jesus chamava um presbítero, chamava um discípulo, os discípulos não falavam assim: não, espera um pouquinho, eu preciso resolver algumas coisas. Toda vez que Jesus chamava, eles largavam o que estavam fazendo e o seguiam. Porque essa graça salvadora, ela age na sua vida imediatamente. E você não consegue viver sem ela. Porque Deus age na minha e na sua vida
porque Ele nos deu essa graça. A graça de Deus nos ensina a proclamar a todos os homens essa graça salvadora, essa graça maravilhosa, essa graça que ela é eficaz em mim e em sua vida. Essa graça mostra para nós que o propósito de Deus em estender a sua mão, em estender a sua graça aos pecadores, é porque Ele quer salvar cada um. Essa graça nos mostra também que Jesus Cristo é a manifestação viva da graça de Deus. E essa graça salvadora ela é maravilhosa e eficaz em nossas vidas. E isso nos leva a entender que Deus, quando Ele nos deu essa graça da salvação, Ele nos concede a graça da santificação. Como eu disse aos irmãos, nós não estamos falando de uma graça progressiva. Estamos falando de uma graça definitiva. Aquilo que já foi decretado nos eternos. Naquilo que Deus já fez. Essa graça nós encontramos no versículo 12 e na segunda parte do versículo 14. Educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Na segunda parte do versículo 14, nós temos a fim de redimir-nos de toda a iniquidade e purificar. Essa graça santificadora, ela é uma graça eficaz em nossas vidas. Deus, quando Ele nos santifica, Ele nos ensina a vivermos de acordo com a sua vontade, a sermos humildes o suficiente para nos colocarmos diante dEle e podermos deixar o nosso velho homem para viver aquilo que Deus quer para as nossas vidas. O seu desejo e o meu desejo não tem valor nenhum, porque o que importa mais é fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. A mesma graça que salva, ela também é uma graça que vai educando. E quando nós encontramos educando-nos, nós podemos buscar esse verbo, ele tem o mesmo sentido do substantivo pedagogo. Esse sentido é de que você caminha, esse sentido é de que você conduz passo a passo o seu aprendiz. É assim que um pedagogo ensina. Um pedagogo, ele pega uma criança, e ele pega na mão dessa criança, e ele ensina essa criança a escrever. E ela escreve errado, ele senta de novo, ensina essa criança a escrever. É isso que Cristo faz com as nossas vidas. Porque nós somos conduzidos dia a dia para podermos entender que glorificar a Deus, viver para Cristo, é renunciar à nossa forma de vida anterior. E essa graça ela é tão maravilhosa em nossas vidas, que Deus, quando nos toca, Ele demonstra que nós precisamos mudar verdadeiramente. Ele demonstra que aquelas práticas pecaminosas não o agradavam, mas agora nós temos o desejo de agradar a Deus. Nós somos santificados porque Deus nos conduz para a glória do teu santo nome. Ele ordena a mim e a sua vida. Ele ordena a mim e a você para vivermos para a glória dele. Quando nós olhamos para este verbo, nós entendemos que quem nos educa e quem nos guia é Deus. E Ele já o fez isso anteriormente. Porque Ele nos incomoda ao olharmos para as impiedades e as paixões mundanas. É Deus quem faz isso, ao olhar para as impiedades e paixões mundanas. Porque na mente de Deus, isso já está definido. Então Ele vai incomodar você, Ele incomoda a mim, a entender que as superstições que alguns cristãos vivem não glorificam o teu santo nome. Quando Paulo escreve essa carta a Tito, eles estavam vivendo superstições em Creta. E Paulo está dizendo para Tito assim, mostre para essas pessoas, e você também, Tito, entenda, que Deus já te santificou, que Deus já trabalhou na sua vida, que Deus já tocou no seu ser. Então não existe nenhum tipo de superstição religiosa
Não existe nenhum tipo de negligência religiosa, porque você tem que glorificar a Deus. E a sua relação com Deus tem que ser íntima. E essa relação, ela prevalece dia após dia entre o homem e Deus, porque conhece a verdade, e a verdade é tocada. E quando nós conhecemos a verdade, os nossos olhos são abertos e alertados para vivermos para a glória de Cristo. Quando nós entendemos que as paixões mundanas, elas são as afeições da carne, e isso estava acontecendo na igreja de Creta, nós percebemos que Deus está dizendo: sedes firme, porque eu já chamei você. E esse tipo de coisa não pode agradar, esse tipo de coisa não pode te trazer para a glória de Cristo, porque isso tem que te incomodar. E é por isso que nós encontramos que precisamos ter uma vida sóbria, justa e piedosamente. Quem produz uma vida sóbria, justa e piedosa em nossos corações não somos nós mesmos, mas é Deus. Quando Deus nos toca, você sente o desejo de ter uma vida sóbria para a glória de Deus. Você sente um desejo de ter uma vista justa para a glória de Deus. Você sente o desejo de ter uma vida piedosa para a glória de Deus. Uma vida sóbria para a glória de Deus é aquele que procura falar aquilo que agrada ao coração de Deus e traz benefícios ao próximo. Uma vida sóbria é aquele que se preocupa quando está falando, quando está escrevendo, porque isso tem que glorificar o nome de Deus. E quem produz isso é Deus na vida do homem. Por isso que na mente de Deus essa graça ela está segura. Essa graça ela é certa. E é por isso que um cristão, ele entende que quando é chamado, isso é produzido em sua vida, porque nós devemos glorificar a Deus. A graça, ela é definitiva. Essa graça da qual nós conhecemos, é uma graça que nós entendemos que nós não podemos ajudar a Deus em nada, porque Deus já fez todas as coisas. É Ele que fez por nós. Por isso que essa graça, ela é uma graça que capacita o homem a renunciar o pecado. Quem capacita o homem a renunciar todo e qualquer pecado é Deus. É Cristo Jesus. É Ele que nos ajuda a renunciarmos e termos que fugir disso. É Ele que produz isso na minha e na sua vida. E isso, quando é produzido, provoca mudanças. Se lembre que eu citei Saulo. Saulo mudou. Saulo não perseguia mais os cristãos. Agora Saulo levava a palavra de Deus para que todos conhecessem a esse Deus que nós adoramos. Saulo teve uma vida totalmente mudada, não porque ele quis, mas é porque Deus agiu na vida dele e Deus usou para a glória dele. E quando nós entendemos essas coisas, nós sabemos também que Deus, Ele nos dá uma graça que glorifica. Essa graça, nós precisamos entender, porque isso deve ser o anelo mais ardente na vida de um cristão. E Deus provoca esse desejo em nosso coração. O versículo 13 coloca que aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. E na terceira e última parte do versículo 14, nós também encontramos essa graça, porque Cristo faz um povo para si mesmo, um povo exclusivamente seu, de boas obras. É importante nós olharmos para estes dois versículos, porque nós vimos que a graça de Deus nos educa, ela nos ensina a caminhar de forma que glorifica ao nome de Deus, de forma que glorifica o nosso Senhor e Salvador. Nós vimos que essa graça, ela é uma graça que
nos ensina a vivermos vidas consagradas, enquanto nós aguardamos o grande dia da volta de Jesus Cristo. O dia em que o Senhor virá para nos buscar. O dia em que o Senhor rasgará os céus, que as constelações serão desfeitas. E nós dobraremos o joelho, dizendo: vem o nosso Salvador. O cristão tem que ter isso, essa ardência no coração. Porque nós somos chamados para glorificar a Deus por toda a eternidade. E seremos glorificados no dia em que Cristo Jesus voltar. Como eu disse anteriormente, embora nos decretos de Deus a nossa glorificação já é algo definitivo, já é algo certo, concreto, mas isso só vai se concretizar 100% quando Cristo voltar para nos buscar. Quando Cristo vier para nos levar. E então, Cristo irá ressuscitar todos aqueles que dormiram. Cristo irá levantar todos aqueles que já estão descansando. E todos nós veremos, e todos nós iremos presenciar Cristo Jesus levando aos céus todo o seu povo para a glória dele. E essa maravilhosa graça que nós conhecemos, essa graça que glorifica, é essa graça que nós devemos entender que a glória de Deus se difundirá por todo o universo. E ai daqueles que não conhecerem esta graça. Porque Cristo, quando vier buscar, Ele vai nos dar um corpo incorruptível, parecido com o de Cristo Jesus. E isso deve nos alegrar demais. Isso deve trazer calor aos nossos corações, para entendermos que não há nada neste mundo mais importante do que olhar para Cristo Jesus e viver para a glória dele. Porque um dia Ele virá nos buscar. Um dia Ele virá para levar-nos, para vivermos uma vida com Deus. Essa é a bendita esperança que todos nós devemos ter. Todos os crentes devem aguardar isso com muita alegria e com muito desejo. Como eu disse, isso deve ser a realização do nosso anelo mais ardente. Nós devemos buscar a Cristo e devemos esperar confiantes de que Ele virá nos buscar. A glorificação é a consumação da nossa redenção. Que texto maravilhoso nós lemos hoje. Nós receberemos na segunda vinda de Cristo um corpo incorruptível. Nós receberemos na segunda vinda de Cristo um corpo que não vai mais sofrer com a presença do pecado. Porque este corpo será um corpo para a glória do nosso Senhor. Será um corpo parecido com o de Cristo Jesus. E deve ser maravilhoso esperarmos para reinar com Ele por todo sempre. É isso que um cristão deve de fato ter. Um cristão entende que a graça de Deus ela é maravilhosa nas nossas vidas. Um cristão entende que nós já recebemos essa graça anteriormente. Um cristão entende que Deus já fez, porque nós já fomos salvos. Um cristão entende que já foi santificado, entende que já foi glorificado, entende que nos eternos propósitos de Deus, isso já aconteceu. E é essa graça que toca o meu e o seu coração, para olharmos para Cristo Jesus. Portanto, meus amados, Deus, Ele revela a sua graça para dar aos seus escolhidos
como encontramos neste texto a graça que nos é apresentada, como a graça de Deus que salva, como a graça de Deus que santifica e a graça de Deus que glorifica. Aqui nós vemos que Ele nos salvou por seu Filho Jesus. Aqui nós vemos que Ele nos santificou e nos purificou para si mesmo. E aqui nós encontramos que Ele garante a nossa glorificação na segunda vinda de Cristo Jesus, o seu Filho amado. Isso já é garantido. Por isso que a glória pertence somente a Ele. Por isso que é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E assim nós devemos glorificar o nosso Deus. Assim nós devemos entender que essa graça, ela é uma graça definitiva a todos nós e a todos aqueles que Deus chama. Portanto, gostaria de fazer 3 aplicações. A primeira aplicação é que nós devemos ser conscientes de que a graça de Deus conquistou tudo isso por nós. Não foi nem eu nem você que fomos capazes de fazer isso. Foi Deus quem já fez. E nós não somos capazes de ajudar Deus em nada. Saulo não foi capaz de ajudar Deus em nada, porque foi Deus quem o fez. E isso deve alegrar o meu e o seu coração. E nós precisamos entender que nós não temos condições de ajudar a Deus em nada, porque Deus já fez todas as coisas. Nós precisamos entender que essa graça deve agradar ao nosso coração e nós devemos buscar ao Senhor. Devemos ter a profunda gratidão a Deus, sermos agradecidos por tudo que Ele já fez, por sua graça que nos salva e nos santifica, por essa graça que glorifica. Essa gratidão nos dá o dever de ter uma vida de louvor e adoração a Ele. É por isso que num culto público nós nos reunimos para glorificar a Deus, para agradar a Deus, para cultuar a Deus e não cultuar a nós mesmos. E isso tem que trazer alegria ao meu e ao seu coração. Nós temos que ter profunda gratidão, porque todos os dias nós devemos olhar para Deus e agradecer por tudo que Ele já fez. E em louvor e adoração a Ele, nós entregamos a nossa vida e vivemos para a glória de Deus. E uma terceira e última aplicação, que também é tão importante. Nós devemos viver uma vida de santidade, enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Cristo Jesus. Vida essa que nós devemos olhar para Cristo, porque nós seremos glorificados no dia em que Ele vier nos buscar. E nós olharmos para o Senhor e termos Cristo como nosso único Salvador. Isso deve produzir em nós a alegria de viver uma vida em santidade. É com essa gratidão que nós devemos viver a Deus. Por isso que nós entoamos hinos e cânticos com toda a alegria do nosso coração, porque somente Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que hoje, através desse texto que nós vimos, ao podermos olhar para o que Tito escreveu, nós entendamos que Ele é o único Salvador das nossas vidas. E Ele tudo já fez por nós. Que os nossos corações se alegrem e aguardem ardentemente a volta de Cristo Jesus. Vamos orar?